Se puder pôr na versão NVI, melhor ainda. Não, deixa assim. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Eu estava lendo, eu pensei, mas aqui confirma o que o pastor falou. A gente precisa ler. Aí o Senhor falou, leia de novo. Aí eu peguei e li Josué 1:8 de novo. Aí o Senhor falou, leia de novo. Eu peguei e li de novo. O Senhor está escrito aqui que a gente precisa ler. Aí ele falou, não, vocês precisam meditar. A verdade é que nós não precisamos ler a palavra, nós precisamos meditar na palavra. As duas coisas não são a mesma coisa. Nem todo mundo que lê está meditando. Nem todo mundo lê. Se eu perguntar, vocês sabem o que é meditar? Eu posso dizer, a maioria de vocês não sabem nem sequer o que é meditar. Por quê? Porque é culpa nossa? Não, porque nós não fomos ensinados a meditar. Ninguém diz o que é meditar na palavra. Não nos diz leia a palavra, diz medite na palavra. Então eu continuei pensando, enquanto eu estava falando, o Senhor estava me ensinando, falando ao meu coração. Por isso que muitas pessoas leem a Bíblia de forma religiosa. Sabe que tipo de pessoa é? É aquela que pega a Bíblia de manhã, coloca a Bíblia e vou fazer meu devocional. Então ela pega, começa hoje eu vou começar em Romanos. Aí começa lendo: nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. É verdade. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificar, porque Cristo também não agradou a si próprio. Nossa, verdade. Aí então ele pega, amém, bateu o horário devocional. Aí ele fecha a Bíblia. Aí agora é o momento da oração. Ele vai no canto, se ajoelha, ora, aí termina, depois terminei. Mas ele não prestou atenção naquilo que ele viu. Vamos retornar de novo? Nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um deve agradar o seu próximo para o bem dele, pois Cristo não agradou a si próprio. A mensagem, ela tem um poder enorme, mas não adiantou de nada a mensagem ter um poder enorme, porque o problema estava na pessoa que está lendo a palavra. Ela leu conforme lê um livro, ela não medita na palavra, ela não entende o que está ali, ela não pratica o que está nela. Nós precisamos não só ler, mas meditar e praticar. Teve um dia, eu já contei isso aqui, eu vou contar de novo. Teve um dia, eu já li a Bíblia, eu desde criança eu li a Bíblia, mas eu lia porque diziam que tem que ler. Aí eu só pegava e passava. Eu lia muito rápido, eu terminei a Bíblia inteira em 3 meses, eu só ficava passando. Aí ficava cheio de informação na minha cabeça. Aí se você falasse, Daniel, versículo sobre cura, eu falava, Isaías 54, 1 Pedro 2,24, Atos 3. Aí eu mandava Atos 3,10. Aí eu sabia vários. Aí eu, Daniel, versículo sobre perdão, falava, João capítulo 1, verso 9, João capítulo 3, verso 8. Eu sabia vários também. João, versículo sobre Daniel, versículo sobre obras. Eu falei Efésios 2,8, Tiago 2,14. Eu sabia tudo, mas não praticava nada do que eu sabia. Sabia muito, mas não praticava nada. Acordava de manhã, pegava minha Bíblia, lia um pouco, depois eu ia orar, acabou o devocional. Não praticava nada do que eu sabia. Vocês sabiam que eu já vi muitas vezes cristãos, terminando o culto,
Aí eles vinham, não mudou. Aí eles vinham, aí eles olhavam, aí estava um rapaz todo maltrapilho, aqui pedindo esmola, aí eles faziam assim, ó. Aí passava. Tinha alguns que fingiam que estava vendo no celular, o celular tá aí. Aí ele pega o celular, aí o mendigo também ali, morador de rua. Ele olha assim, alô? Alô? Mãe, é você? Ninguém ligou para ele. Ou então ele finge que ele atravessa a rua e finge que nem viu. Sabe quantos versos a Bíblia fala sobre esmola? A Bíblia diz que Cornélio, no livro de Atos, o Senhor disse: as suas esmolas e as suas orações têm subido diante de mim. Cornélio só foi salvo por causa das esmolas que ele dá. Coloca para mim em Provérbios capítulo 28, verso 27. Ajuda ele, porque a gente vai falar uns 10 versos por aí, se Deus quiser. Provérbios 28, 27. Aquele que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde seus olhos terá muitas. Você quer ser amaldiçoado? Então o que nós precisamos fazer? Dar aos pobres. Mas é só quem dá aos pobres são continuação. Agora a versão de lei: quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Aí a pessoa lê isso aqui. Aí terminando a pregação, ela está indo para casa e aparece um pobre. Aí o que ela faz? Aí passa. De novo. Por quê? Porque a pessoa não entendeu que ler não é uma questão, praticar é a questão. Coloca para mim Tiago capítulo 1, verso 22. Tiago capítulo 1, verso 22. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Sejam praticantes e não ouvintes. Aqueles que simplesmente ouvem a palavra e não praticam, eles estão se enganando. Esse é o problema. O problema é que a gente não pratica o que a gente lê. Vocês já não viram uma palavra sobre o jejum? Mas vocês praticam o jejum? Vocês já não viram uma palavra a importância da oração? Mas quantas de nós, muitas das vezes, não queremos orar? Ou deixamos o momento de oração para depois, como se não tivesse importância nenhuma. A palavra diz: não fale mal uns dos outros, porque aquele que fale mal do seu irmão, julga seu irmão. E só temos um juiz. Só temos um juiz, que é quem? Deus. A questão não é o que você lê, a questão é o que você pratica. Abra para mim Hebreus capítulo 4, verso 2. Hebreus capítulo 4, verso 2. As boas novas foram pregadas tanto a nós quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. A mensagem que eles ouviram foi a mensagem que nós ouvimos, mas para eles não fez diferença nenhuma. Por quê? Porque não foi acompanhada de fé. Não foi acompanhada de fé. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quantos de vocês têm fé no nome de Jesus? Levanta sua mão. Nós temos fé no nome de Jesus. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós temos fé no nome de Jesus.
começar com livro de Atos, capítulo 3, verso 16. Tiago, capítulo 3, Atos 3, 16. Pela fé no nome de Jesus, é que o mesmo nome fortalece este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu saúde perfeita, como todos podem ver. Aí eu te pergunto, não, pode voltar? Aí eu te pergunto, o que deu a saúde perfeita aqui? Eu não peguei aqui fora do contexto, mas ele está falando de um paralítico, tá? Está falando de um paralítico. Então, o que fez o paralítico levantar? Foi o quê? Foi a fé. A fé em quê? No nome de Jesus. Concorda comigo? Amém? A fé no nome de Jesus deu a saúde perfeita. Quem de vocês tem fé no nome de Jesus? Levanta a mão. Então, por que há tantos cristãos que morrem doentes? Se a fé daquele homem, a fé no nome de Jesus, não levantou um paralítico, como que tantos cristãos morrem de doença? Por quê? Por quê? A verdade é que muitos cristãos morrem de doenças porque eles passam a Bíblia inteira lendo sobre cura. Quantas vezes, se você pegar a sua Bíblia e botar no livro de Mateus, a Bíblia ela tem essas pequenas introduções, vem aqui, um preto mais forte. Um preto mais forte é tipo para dar um título, né? Um título do que foi dito. Se você pegar o livro de Mateus e você colocar e ver quantos títulos desse falam sobre cura, você vai ver que Mateus inteiro fala muito sobre cura. Lucas mais ainda. Você vê cura do leproso, cura de mais leprosos, você vê cura de paralítico, cura de outro paralítico, depois você vê cura do cego, depois você vê cura da mulher que tinha um problema de coluna, aí você vê cura do homem leproso, aí você vê cura. Aí depois, quando você fica doente, eu acho que Deus quer me levar. Será que é a vontade de Deus? Deus me levar? Irmãos, Deus não é a vontade de Deus que nem o homem morra de doença. Eu vou te dizer mais uma vez. Eu estou no altar do Senhor com a palavra de Deus na minha frente. Atos 10, 38, 1 Pedro 2, 24, Isaías 53, 4 dizem que não é a vontade do Senhor que ninguém morra de doença. Ninguém. Você pode ficar doente porque o Senhor quer provar você. Isso acontece. Mas você morrer no meio dessa provação significa que você de alguma forma foi incrédulo, porque não era a vontade do Senhor que você morresse de doença. Não é a vontade do Senhor. Se vocês quiserem depois do culto, eu posso te provar a palavra de Deus, o porquê disso. O mesmo Deus que nos perdoa dos pecados, é o mesmo Deus que nos cura da doença. A questão é praticar. Amém? Fala para o seu irmão, praticar. Praticar. Não é ouvir, é praticar. Vocês sabiam que aos casados, que se o marido ele for grosso com a esposa, porque a Bíblia diz que o marido deve tratar a esposa como parte mais frágil. Eu estou falando do casamento porque lá no meu trabalho, a gente, muitos colegas de trabalho trazem problemas de casamento. Mas sobre casamento, é que a Bíblia diz que se o homem não tratar a mulher como parte mais frágil, a Bíblia diz que para que as suas orações não sejam impedidas. Então o que significa? Significa que há regras para o casamento, há regras para a nossa comunhão, há mandamentos em toda a Bíblia para te direcionar sobre tudo que você faz na vida. Você precisa ler e você precisa praticar. Aleluia! Por exemplo, sobre amar o próximo. Você sabia que você, quando aceitou a Jesus, você creu em Jesus. Quando você creu em Jesus, se o Espírito Santo habita em você, ele te dá a capacidade de amar como Cristo amou.
Abra comigo em Romanos capítulo 5, verso 5, gentileza. Romanos 5, 5. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Ele não está falando que Ele será, Ele está falando que Ele é, Ele está falando que Ele foi derramado. Quando Ele foi derramado? Quando você creu na palavra. Quando você crê na palavra, o amor de Deus é derramado no seu coração. Então não há mais a desculpa de você dizer que eu não consigo. Como não consegue? O amor de Deus não foi derramado no meu e no seu coração? Se o amor de Deus é derramado no meu e no seu coração, temos a capacidade de Deus para amar como Cristo amou. E ter a paciência de Cristo, ter a amabilidade de Cristo, perdoar como Cristo e agir como Cristo. O que nós precisamos? Precisamos de fé. Precisamos de fé. Precisamos crer na palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, não leia como se estivesse lendo o livro. Pegue a palavra, veja versículo por versículo, pense consigo mesmo, seja sincero consigo mesmo, seja humilde. Pense, eu estou praticando o que está escrito aqui, mas e se eu não tiver com vontade? Hoje eu estava no barbeiro, aí ele não é batizado do Espírito Santo ainda. Todo dia que eu vou lá, eu tento colocar fé na cabeça dele. Eu mando uma série de versículos sobre fé, sobre o batismo do Espírito Santo. Mas, irmãos, você pode ser batizado, você tem que crer, tem que ter fé. Se você crer, você vai ser batizado. Aí ele disse, mas Daniel, tem só um problema. Eu falo, ele disse, essa semana eu não estive tão animado para congregar nos cultos. Eu não estou orando tanto eu orava. Então, eu acho que agora, se antes estava difícil, você vai estar agora então, eu olhei para ele e falei, irmão, quem vive de sentimento é psicólogo, nós vivemos com fé. Você não precisa sentir, você tem que crer. Se houver do seu sentimento e da sua fé estiverem andando juntas, por glória a Deus, glória a Deus. Mas, se o seu sentimento diz uma coisa que a sua fé diz outra, ignore os sentimentos, vai para a fé. Em que parte da Bíblia diz que Deus atende os nossos sentimentos? Não existe. Eu lembrei de algo agora bem interessante para falar. Abra comigo em Lucas capítulo 18, verso 1. Lucas capítulo 18, verso 1. Jesus contou essa parábola aos discípulos e a seguinte parábola para mostrar-nos que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Próximo versículo. E disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. Próximo. Havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia a ele continuamente, suplicando: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou a atendê-la, mas finalmente disse a si mesmo: embora não tema a Deus, nem me importo com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela deixe de me importunar. O Senhor continuou: prestem atenção no que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará a fazendo-os esperar? E digo a vocês que Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Olha aí, volta o versículo. Deixa aí. Não chega nessa palavra, gentileza. O que essa parábola está falando? Está falando sobre uma pessoa que sofreu injustiça.
que ela ora ao Senhor dia e noite. Mas então ele disse: por acaso encontrará o Senhor fé na terra? Isso é uma pergunta retórica. Por quê? Porque não teve resposta. Ninguém olhou assim e falou sim, ninguém olhou assim e falou não. Ele simplesmente perguntou e a pergunta ficou no ar. O que ele quer com isso? Ele está me perguntando e está te perguntando. O que ele está dizendo? Será que você é capaz de suportar o tempo de espera até que sua resposta chegue? Será que você é capaz de orar sempre? Lembra do que está no verso 1? O Senhor disse a palavra para que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Será que você e eu somos capazes de orar todos os dias, dia e noite, sem desanimar? Então, no final, ele faz uma pergunta: mas será que quando o Filho do Homem vier na terra, ele encontrará alguma fé? Será que em mim e será que em vocês, quando o Senhor vier, ele encontrará fé? O Senhor não está em busca de sentimento, o Senhor está em busca de fé. O Senhor não está em busca de pessoas que pensam: não, hoje eu não estou bem com Deus, porque hoje eu não estou me sentindo bem com Deus. Hoje não, porque hoje eu não estou bem. Hoje eu sinto que hoje eu peguei e não vou para a congregação. Não estou me sentindo bem na congregação. Hoje eu acordei e estou cansado. Não vou olhar porque o Senhor sabe de todas as coisas, Ele sabe que eu estou cansado, então eu vou dormir. Não é esse tipo de pessoa que o Senhor busca. O Senhor busca aquele que crê. Crê. Aquele que crê. E quem crê, faz. Quem crê, faz. Agora não dá tempo, porque nós temos que estar se saindo. Porém, há uma diferença. Uma coisa bem interessante, em Efésios 2,8 fala que o homem é salvo, independentemente de obras. Aí chega Tiago 2,14 e fala que sem obras a fé é morta. Isso é bem interessante. Por que eu falei para você? A diferença de fé e obras? Para você? Não. Eu bem que conversei, mas tudo bem. O que esses versículos dizem? Quando você crê, Coloca para mim Efésios 2,8. Efésios 2,8. Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Próximo. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então aqui ele está dizendo que você é salvo e você não precisa fazer nada. Correto? Correto? Amém? Amém. Agora, abra Tiago, capítulo 2, verso 14. Tiago 2,14. Do que adianta, meus irmãos, eu dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Aí a gente tem problema. A gente acabou de ler o homem é salvo independentemente de fé, de obras. Agora vem Tiago e vai dizer: acaso a fé, só a fé pode salvar vocês? Como é que agora a gente faz para juntar esses dois? Será que Jesus ensinou uma coisa para Paulo e ensinou outra coisa para Tiago? É porque as obras são resultado da fé e não a causa. Existe uma diferença entre causa e efeito. Você creu, amém? Você creu, e quando você crê, você faz. Por quê? Porque você creu. Você é salvo. Você creu no Senhor Jesus, então você foi salvo. E quando você é salvo, você pratica as obras de quem é salvo. Você não está fazendo coisas boas para ser salvo, não. Você pratica essas obras boas porque você já foi salvo. Então, as obras, elas não são a causa da salvação, é só uma consequência dela. Você faz porque você foi salvo. A Bíblia fala sobre a questão de fruto. Quando você é salvo, você dá frutos. Frutos que mostram que você é salvo. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando você creu na palavra, você tem que fazer algo.
Se você leu e você não fez nada, é porque você não creu. Quando nós lemos e nós não fazemos, é porque nós não cremos. A fé ela se manifesta por meio das ações. E quando lemos e cremos, nós fazemos as obras da fé. Amém? Pode se ver, vamos orar. Glória a Deus. Curvam suas cabeças. Senhor, em nome de Jesus, nosso Pai, oramos agora para que o Senhor venha nos revelar a sua palavra. Em nome de Jesus, não deixe que a sua palavra saia de nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos que o Senhor venha nos dar entendimento, venha nos dar sabedoria, para entendermos e interpretarmos corretamente as Escrituras. Oramos, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor nos ajude a lidar conforme a sua palavra. Nos ajude, Senhor, a meditarmos de dia e de noite nas suas ordenanças. Pedimos em nome de Jesus que o seu Espírito seja conosco e nos dê entendimento em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.